Olá, bom dia, Mato Grosso do Sul. Seja bem-vinda e bem-vindo também ao seu primeiro telejornal diário aqui na nossa programação. Sexta-feira, 8 de julho, a gente está chegando com as principais notícias do estado para você. E o nosso WhatsApp sempre à sua disposição. Eu já reforço o número no início desse bom dia de hoje, 99804-4400. É muito bom ter a sua companhia desde já. Vamos juntos até às 7h30 da manhã. O bom dia está só começando. São 6h32 e a gente começa com uma boa notícia. Nas próximas contas de energia, o consumidor pode receber uma redução de valores. Há uma notícia que, segundo o Conselho de Consumidores de Energia do Estado, para as faixas de consumo de até 100 kW, a mudança deve ser mínima. Mas qualquer redução pode valer a pena nesses tempos de inflação, né? Veja na reportagem de Matheus Nunes e Mariana Sintra. Batedeira, liquidificador, geladeira, compressor para encher balões. E olha que é só uma parte dos equipamentos. É que na casa da Franciane também funciona o ateliê de decoração de festas e doces. Eu uso máquina de costura, eu uso cola quente. Então, assim, tudo que eu faço aqui tem energia elétrica. Um gasto de quase R$400 todo mês, que representa uma parte importante do orçamento. A boa notícia é que nas próximas contas de energia, o consumidor deve perceber uma redução no preço. Conforme foi publicado no Diário Oficial, Mato Grosso do Sul adota a cobrança de 17% do ICMS de maneira retroativa, a partir de 1º de julho. E se o leiturista passar no dia 1/7, a partir de 1/7, se o leiturista passar e fazer a leitura, na sua fatura você vai ver 2 consumos, tá certo? Uma parte do mês você consumiu com a progressividade e a outra parte do mês já com teto para todos igual de 17%. Então você vai ver aí a redução. Segundo o Conselho de Consumidores de Energia do Estado, para as faixas de consumo de até 100 kWh, não muda nada. Vamos ver na prática. O Consem preparou uma simulação de como deve ficar na prática. Para quem consome 200 kWh, vai sentir uma diferença de menos R$ 8,00 na conta. 300 kWh, menos R$ 12,00. E 600 kWh, redução de R$ 66,00 na fatura. Aquela família que gastar mais vai pagar menos. Quem consome energia acima de 500 kWh pode experimentar uma redução de até 45%, R$45. Aí a nossa conta foi em reais na sua fatura. Porque todos estão no mesmo patamar. Qualquer economia no bolso do consumidor é motivo de alívio. A gente tenta não passar toda essa diferença para o cliente. Então, a gente prefere reduzir o lucro da gente do que jogar esse valor na conta do cliente, né? A Energisa informou que acompanha a lei que reconheceu a energia elétrica como bem essencial, limitando o ICMS a 17%. A gente lembra que isso faz parte da legislação federal, inclusive, que também mexe com a alíquota nos combustíveis. E acrescenta que segue a orientação dos órgãos tributários estaduais. O governo do estado reforça que o novo teto do imposto não impacta em quem consome até 50 kWh, porque essa faixa segue isenta do imposto. E todas as demais passam a pagar o teto de 17%. Então, antes tinha esse escalonamento, né, do ICMS, quem gastava mais chegava a 25% a alíquota do ICMS, agora fica de 17% para todos. Como a gente viu, o desconto pode ser maior nas contas mais altas, mas a gente está falando só do ICMS nessa conta. E essa conta aí que a gente viu, essa simulação do Conselho, é feita com base no consumo de Campo Grande, o que pode variar em outras cidades, porque existem, por exemplo, diferenças na questão da iluminação pública. Então,
isso também pode mudar aí na sua cidade. É importante ficar atento à sua conta. 6h36. Falando ainda das contas, a renegociação 2022 do FIES está temporariamente suspensa. Endrio Francescon chega ao vivo para explicar para a gente o motivo. Bom dia, Maureen. Bom dia para quem está em casa. Essa renegociação 2022, de fato, ela está temporariamente suspensa. Isso acontece porque agora o comitê gestor do FIES ele precisa se readequar às novas regras, já que a medida provisória foi sancionada e virou lei. Então, agora essas regras que estão descritas no texto da lei precisam ser de fato implementadas e agora leva um tempinho para que de fato fique tudo à disposição do estudante para que ele possa fazer esse refinanciamento, essa renegociação de forma tranquila. Os bancos oficiais informam em seus sites, Maureen, que todas aquelas solicitações de renegociação que foram feitas até o dia 21 de junho desse ano, elas terão as condições mantidas, né? Claro que aquelas que tiveram o primeiro pagamento respeitado, o vencimento do primeiro boleto feito até o dia do vencimento. Para o caso de novas renegociações, precisa de fato esperar por essa nova data. É importante a gente falar que as novas regras elas entrariam em vigor no dia 1º de março e trariam alguns benefícios para esses estudantes, né? Como, por exemplo, o desconto de 92% e a possibilidade de parcelamento em até 150 vezes. O percentual de desconto varia de acordo com o perfil de cada estudante. É sempre importante a gente reforçar isso. E olha só, Maureen, a gente tem também alguns dados importantes aqui sobre o número de estudantes, né? A estimativa é que 548 mil com atraso de mais de 360 dias no pagamento do FIES se enquadrem nessa categoria do desconto de 92%. Para os demais estudantes, estimados em 524.700, com débitos em aberto há mais de 360 dias, o desconto será de 86,5%. Os descontos incluem juros e multas por atrasos e será aplicado nas condições que a gente já descreveu aqui. Para o parcelamento nos 10 meses, é necessário dar uma entrada no valor equivalente à primeira parcela da renegociação. Além disso, as parcelas devem ter valor mínimo de R$ 200. Não precisa trocar de banco financiador para dar entrada no processo de refinanciamento, já que este ocorrerá por meio de um aditivo ao contrato original. Então, para a gente fechar essa informação aqui e mais uma vez destacando, temporariamente a renegociação está suspensa, porque tem esse período de adaptação justamente a essas novas regras que estão incluídas nessa lei que saiu de medida provisória e de fato foi sancionada pelo presidente. Volto contigo, Mauro. Obrigada, Endrio, pelas informações. 6h39. Vamos para Corumbá agora, porque o município está na lista das cidades com mais focos de calor em todo o país. Jaderson Moreira atualiza para a gente como está a questão dos incêndios hoje em Corumbá. Bom dia. Oi, Mauri, muito bom dia para você também, bom dia a todos. A gente tem um cenário aí, cada vez mais focos de incêndio, cada vez mais cedo e com maior quantidade aqui no bioma Pantanal. Os dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostram que neste primeiro semestre deste ano houve um aumento de 39,35% de focos em todo o bioma Pantanal em relação ao ano passado, e a maior parte desses focos aqui no estado de Mato Grosso do Sul. E Corumbá segue na lista com maior focos de incêndio em todo o país, em todos os cenários que a gente analisar, anual, mensal e também nas últimas 48 horas. E agora atualizando sobre os trabalhos de combate aos incêndios no Pantanal, eu começo com a parte seguinte, que o controle das chamas no Paiaguás, na região do Porto Formigueiro, foi realizado então esse controle por ação dessa aeronave que lança 3.000 litros, uma ação bem efetiva que conseguiu fazer esse controle por lá. E por lá existem 5 militares que estão fazendo agora o rescaldo para evitar que as chamas voltem naquela localidade. Inclusive, esse trabalho pode contar com a ajuda do avião, do Corpo de Bombeiros também para lançar água, se for necessário. E esse trabalho é muito importante, já que toda a região oeste do estado deve enfrentar fortes ventos, combinados com baixa umidade e ainda altas temperaturas. E esse trabalho também pode ser afetado lá na região da Inhacolândia, no Passo do Lontra, onde tem 12 militares combatendo naquele momento. Eles também analisam outros focos que podem surgir também ali na região próxima, mas estão analisando para combater esses incêndios de modo efetivo.
Imagens ao vivo de Campo Grande. Quero dizer que teremos mais um dia quente e com tempo muito seco. Mato Grosso do Sul foi uma das áreas mais secas do país nessa quinta-feira. Campo Grande registrou umidade do ar em 35%, Coxim 18%, Três Lagoas 20%, Água Clara e Bataguaçu 21%, Paranaíba 22%. Gente, o ideal para a nossa saúde é de 60%. Esse é o índice que a Organização Mundial da Saúde recomenda. Hoje, então, a previsão é de mais secura, inclusive, segundo o Climatempo, com índices que podem ficar entre 12% e 30% em muitas cidades. Reforce a hidratação, evite atividade física, exposição nos horários em que o sol está mais intenso. Em Campo Grande, por exemplo, a gente vai ter, olha, uma máxima chegando aos 31 graus, sol forte, isso às 2 da tarde. Nos próximos dias, gente, não vai ser muito diferente. Então, o fim de semana será também de sol forte, com mínimas de 18, 19 graus e as máximas aí de 31, 32 graus. Você percebe que o cenário deve mudar um pouquinho na terça-feira, né? É porque há a possibilidade de uma frente fria se aproximando ao estado no início da próxima semana. Não tem previsão de chuvas significativas, mas há uma mudança que começa principalmente pela região sul do estado. Por exemplo, ali, Ponta Porã, que costuma ter essas mudanças mais significativas, deve apresentar esse cenário diferente no início da próxima semana. Dourados, vou trazer aqui os detalhes da previsão e também temos imagens do amanhecer por lá. A maior cidade do interior hoje deve ter sol entre nuvens. Lindo cenário que a gente tem aí de Dourados, com 15 graus nesse momento. A temperatura está um pouco mais amena, fresquinho, né? De manhã, mas vai esquentar também, passando dos 30 graus às 2 da tarde. E esse cenário, gente, se repete para o estado. Por exemplo, outras cidades da região sul, Antônio João, Aral Moreira, Carapó, Deodápolis e Japorã, também vão ter aí essas máximas na casa dos 30 graus, sem a chuva, porque realmente está distante de Mato Grosso do Sul essa chuva, né? A gente já tem aí na capital, por exemplo, 20 dias sem chuvas significativas. E aqui destacando outras regiões também no oeste do estado. Sol muito forte, entre nuvens em Bela Vista, Bonito e Caracol. Máximas passando dos 30 graus, chegando aos 34 em Anastácio e Aquidauana. Então, hidratação, palavra de ordem para hoje, para o fim de semana também, tá bom? Porque o tempo tá muito seco. A gente vai fazer uma pausa aqui no Bom Dia. A seguir, a gente volta com outras notícias do estado para você. Temos imagens ao vivo de Corumbá. Lindo amanhecer da região pantaneira com 19 graus neste momento. O Bom Dia já volta. 6h47, bom dia, de volta com destaque do G1. Antes de matar casal em acidente, caminhoneiro teve convulsão ao volante e bateu em outros 5 veículos. Essa reportagem mostra que, segundo a polícia, o motorista assumiu o risco de matar ao omitir que sofre com quadros de convulsão. O homem de 35 anos será indiciado por homicídio doloso quando há intenção de matar. A reportagem é da Débora Ricaldi sobre esse acidente em que o casal de 23 e 26 anos morreu. Foi nessa quinta-feira. O caminhoneiro foi preso. Ele teve esse quadro convulsivo, segundo a polícia, assumindo um risco quando omitiu essas crises convulsivas. E esse acidente, ele foi entre as cidades de Ivinhema e Nova Andradina, na BR-376. 6h48. O Brasil deve colher na safra 21-22 cerca de 272 milhões de toneladas em grãos. Os números da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, foram divulgados nessa quinta. A Ana Paula Amaral chega ao vivo para trazer aí o destaque para a gente dessa divulgação. Bom dia, Ana.
Oi, Maureen, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Bom, o destaque é mesmo para o milho safrinha, que já está sendo colhido em várias áreas aqui no estado. As perdas com a soja, por conta da estiagem, vão ser então superadas, compensadas com a colheita do milho, que deve ser a maior da história aqui no estado. A colheita total deste cereal está estimada em 115 milhões de toneladas, 33% a mais do que no ciclo passado. Só na safrinha, a previsão é de colher 88 milhões de toneladas aqui no estado. Como ainda parte da lavoura está em maturação, ainda há um risco de alguma perda com a variação do tempo, mas conforme o tempo for passando, essas áreas, esse milho for maturando ainda mais, o risco de alguma perda, se houver uma geada no inverno, é cada vez menor. A estiagem ocorrida no sul do país e em parte de Mato Grosso do Sul afetou as lavouras de soja e também de arroz. Com isso, no caso da soja, a produção estimada pela Conab é de 124 milhões de toneladas aqui no estado. Já no caso do arroz, segundo a Conab, a colheita total não deve ultrapassar 11 milhões de toneladas. Maureen. Obrigada, Ana, pelas informações. E olha, o IBGE também divulgou nessa quinta a previsão da safra. O país deve colher 261 milhões de toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas. O volume 3% maior que da safra passada. Nas contas do IBGE, a colheita de soja deve ser 12% menor por causa da estiagem. O levantamento do IBGE destaca também o bom desempenho das lavouras de milho. Mato Grosso do Sul está em 5º lugar na produção de grãos, respondendo por 8% da produção nacional. E agora a gente fala dos preços dos combustíveis, porque nós temos falado aqui da redução da alíquota do ICMS, da gasolina e do etanol para 17%, e aí também a isenção dos tributos federais, tudo isso tem que diminuir o preço dos combustíveis. Andrew Francescon volta ao vivo para explicar quem vai fiscalizar essa diferença, se vai ser repassado ao consumidor. É isso, Maureen, é a grande preocupação, De nada adianta ter redução nos tributos se não chegar para o consumidor final, é o que importa. E para isso a gente vai conversar daqui a pouco com o superintendente do PROCON aqui de Mato Grosso do Sul. Uma expectativa, uma estimativa do Simpetro é de que com essa redução nos tributos, o preço da gasolina reduza aqui em Mato Grosso do Sul em R$ 1,50. E para fiscalizar, o PROCON tem seus servidores, tem seu sistema para isso, é o que a gente vai entender agora. Estou com o Rodrigo Bezerra Vaz, que é o superintendente do PROCON aqui de Mato Grosso do Sul, para a gente entender como está esse trabalho de fiscalização. Bom dia. Bom dia, telespectador. Nós estamos aí atentos, desde quarta-feira, que saiu a publicação do decreto, para a gente poder fazer as fiscalizações, notificações, também as pesquisas, para acirrar a competitividade no mercado aí de revenda de combustíveis. Bom, como tem sido esses primeiros dias para o PROCON? Tem chegado algum tipo de reclamação? Como tem sido esse trabalho? Olha, ainda está muito cedo, O que a gente está fazendo são as orientações para que as pessoas usem os nossos canais, caso elas detectem que não está sendo repassado essa baixa, Então, todos estão preparados para agir. Como eu falei, nós temos técnicos na pesquisa e na fiscalização e nós vamos fazer, sim, ações nesse sentido. Existe um período para que esse preço ele chegue de fato aí para os postos e caso esse período não seja respeitado por parte desse empresário, a pessoa que se sentir lesada, ela pode procurar o PROCON? O decreto que saiu quarta-feira, ele é retroativo a 1º de julho, Então, a pessoa tendo detectado isso, pode nos fazer a denúncia, que a gente vai orientar e, se for o caso, mandar uma notificação ou a equipe de fiscalização. Repito, vamos fazer a pesquisa também que vai deixar o consumidor sabendo onde ele melhor deve adquirir esses combustíveis. Muito bem, eu agradeço ao Rodrigo Bezerra Vaz, que é o superintendente do PROCON aqui de Mato Grosso do Sul. Maureen, deu para entender um pouquinho, Esses impostos, eles foram reduzidos, então agora quem é consumidor tem sim direito a esse desconto. E eu repito, deve cair aí, de acordo com o Simpetro, o preço da gasolina em R$ 1,50. Volto contigo, Maureen. Obrigada, Andrew, e a gente vai acompanhar tudo isso bem de perto.
6h53, pausa rápida no Bom Dia. A seguir tem outras notícias do estado para você. Imagens ao vivo da movimentação na BR-163, no entorno de Campo Grande. Câmera da CCR, que faz o monitoramento da rodovia em Mato Grosso do Sul. A gente já volta. Seis e 56, o Bom Dia está de volta. O número de famílias com dívidas a vencer em junho ficou em 77%, queda de 0,1 ponto percentual em relação a maio. As dívidas no cartão de crédito representam a maior fatia do endividamento, com 86% do total de famílias relatando esse tipo de conta a pagar. Veja na análise de Michel Constantino. Os dados de endividamento, eles são realmente preocupantes. Mas se a gente olhar realmente a série histórica de endividamento brasileiro, a gente está sempre aí no patamar entre 60% e 65%, 68% aí, que é o endividamento normal. Endividamento esse que não é tão preocupante, mas sim a inadimplência. E esse sim, 28%, né, apesar de ter caído um pouquinho junho em relação a maio, essa inadimplência ela é um problema, porque são contas em atraso, isso ocorre juros, e a gente sabe que hoje em dia tem um agravante, que é a questão da inflação, né? Os preços mais altos também fazem as pessoas acabarem tendo mais inadimplência. Agora, o endividamento tem também um ponto importante, que é a questão das pessoas estarem utilizando também mais cartão de crédito, né? Esse é o ponto-chave. As pessoas se acostumaram mais com cartão de crédito e também com tipos de pagamentos a prazo, e assim você faz o endividamento. Isso é natural. Agora, é importante destacar e acompanhar os números da inadimplência. Intervalo rápido no Bom Dia. Temos imagens ao vivo do Rio Paraguai. O fluxo das águas pantaneiras ao vivo para você que acompanha o Bom Dia. Nós já voltamos. Você que mora no sul ou no leste do estado, fica agora com as notícias aí da sua região. Muito obrigada pela companhia e até segunda. A gente segue com Cultura em Destaque agora, 7 horas em ponto. Afeto e conexões. O tempo de vida, de cena e de amizade. Renata Leone e Marcos Matos voltam aos palcos para dançar o espetáculo Desenho do Tempo neste final de semana aqui na capital. Para uma obra que fala sobre relações, quem apresenta o que o público vai ver são os próprios bailarinos. Só nós dois é a primeira vez. A gente está na gestão, a gente está na produção, a gente está na criação, a gente está na direção, né? Hoje a gente está no palco, né? Interpretando, a gente está dançando e para nós também é uma outra experiência. Vou fazer 60 anos em janeiro de 2023. Não, eu quero um presente para mim. Falei, Marquinhos, vamos dar um presente para mim? Vou escrever um projeto, porque isso a gente faz bastante. Escrever projeto, ir atrás de recurso, né? E aí vamos escrever um projeto pra gente, a gente merece, acho que a gente tá precisando, né, e voltar pra cena, tal, se divertir, porque é nesse sentido que eu acho que é legal, assim, porque nós estamos nesse lugar da diversão. E aí a nossa ideia era dançar essa relação, né, que ela está para além da amizade, né, assim, mas a amizade é algo que abraça e que aproxima a gente. Como que é vir pra cá? Com as nossas experiências, com as nossas memórias, a Renata sendo a Renata, com 59 anos, eu sendo Marquinhos, com 38, com todos os nossos deslizes, erros, acertos, perdas. Então e aí, nesse meio do caminho, a gente convida a Esther Weitman, que é uma coreógrafa amiga do Rio, que é uma pessoa que a gente gosta muito, admira muito o trabalho dela, para estar coreografando e dirigindo a gente. E se o público vem muito aberto e querendo conversar com o que a obra está apresentando, em vários momentos, pela energia,
pelas imagens, pelas questões dos desenhos espaciais. Você não precisa ler que é sobre isso. É sobre um montão de coisas e que vai fazer com que você perceba com o teu próprio corpo sobre o que eles estão falando. E não é um trabalho que é só sobre a gente. É um trabalho que é sobre as relações, né? As relações das pessoas, né? Como é que a gente voltou de uma pandemia, né? Como é que a gente está se relacionando agora? Desenho do tempo, né? E essa sobredança, ocupar espaço, pensar no tempo, pensar na relação, onde que eu vou, onde eu me desloco, né? Quando eu estou me deslocando, o que eu movo junto. Então, tudo isso é aprendizado. Então, esse tempo todo o tempo. O espetáculo será apresentado hoje, amanhã de graça, no Sesc Cultura, 8 da noite. No domingo, dia 10, e no próximo fim de semana, na Casa de Ensaio. E ainda nesse clima de arte, a gente fala da Casa do Artesão, reaberta em Três Lagoas. Boa opção de passeio, inclusive para quem viaja aí para a região, né? Felipe Ribeiro, conta um pouco para a gente do que tem por aí. Bom dia. É isso, Maureen, sem dúvida, uma opção aí para os visitantes na cidade, né? Bom dia para você, bom dia para quem acompanha a gente aqui no Bom Dia MS. Nós estamos ao vivo direto da Casa do Artesão, esse local que foi reinaugurado na noite de ontem e agora os artesãos terão, né, um local para vender e expor seus produtos com um custo muito baixo. Vamos dar uma andada por aqui, vou pedir para o Hugo mostrar esses itens que estão à exposição já. São itens decorativos, utilitários, para dar de presente, ou seja, muita opção para os visitantes que chegam em Três Lagoas e estão à procura de alguma peça que simbolize o município. Aqui vai ser como um cartão de visitas mesmo, né? Mas além disso, o objetivo principal da Casa do Artesão é o de valorizar e reconhecer o trabalho desses artistas locais. Esse local, inclusive, ele ficou fechado durante um tempo, justamente por causa da pandemia e também para que fosse realizada uma reforma. Mas agora está sendo reaberto a todo o público. Inclusive, ontem também foi lançado um catálogo. Eu estou com esse catálogo aqui, vou mostrar para vocês, vou pedir para o Hugo mostrar. Inclusive tem algumas peças aqui, ó, essas que estão aqui, elas fazem parte, esses produtos já fazem parte desse catálogo que faz parte do projeto Arte Feita à Mão, justamente para mostrar e valorizar os artistas locais daqui de Três Lagoas, né? Esse projeto inclusive teve a participação de um dos designers mais reconhecidos internacionalmente, justamente para criar e desenvolver, ajudar esses artesãos a criar e desenvolver produtos de artesanato aqui para toda a população de Três Lagoas. Então está aberto para todo mundo, é um cartão de visita, podemos dizer assim, tanto para os visitantes que querem conhecer o local, querem conhecer a identidade de Três Lagoas e também de todos os outros municípios da região da costa leste aqui do estado. Então o pessoal já pode seguir, pode vir para cá e apreciar, e justamente para valorizar e reconhecer o trabalho dos artistas locais daqui de Três Lagoas. Maureen. Obrigada, Felipe, por esse passeio aí pela nova Casa do Artesão. 7h06, a obrigatoriedade do exame toxicológico para renovação das carteiras de habilitação nas categorias C, D e E existe desde 2015. Mas algumas decisões judiciais em caráter liminar suspenderam a obrigatoriedade. A União recorreu ao STJ, que em junho deu veredito. Confirmou a regra do Código de Trânsito Brasileiro que exige a comprovação de exame toxicológico negativo para a renovação das categorias C, D e E e da Carteira Nacional de Habilitação, derrubando decisões aí da Justiça Federal. A diretora de habilitação do Detran, Lina Issa Zenaib, está ao vivo com a gente para falar desse assunto. Tem casos, por exemplo, em que, por conta da lei federal, os motoristas não entregaram o toxicológico. Lina, bom dia. Bom dia, Maureen. Bom dia a todos. Exatamente. Houve, com a implantação da legislação no ano de 2015, algumas medidas liminares que vieram justamente suspender a obrigatoriedade deste exame, naquela ocasião, para a renovação das carteiras nacionais de habilitação.
No caso aqui do nosso estado de Mato Grosso do Sul, essa liminar ela ficou vigente pelo período de 2015 até o ano de 2016. Então, nesse período não era exigido, apesar da lei já estar em vigor, não era exigida a comprovação desse laudo de exame para esses condutores das categorias C, D e E poderem proceder à renovação da CNH. Agora, como é que está a exigência, então, de acordo com cada categoria? Porque isso muda justamente na escolha da habilitação, né? Isso mesmo. Essa legislação agora, com a alteração do Código de Trânsito Brasileiro que ocorreu em 2020, ela previu a penalidade para o condutor que não obedecesse à regra. Então, a regra, apesar dela já existir, a aplicação da pena ela foi regulamentada somente no ano de 2020. Então, os condutores dessas categorias C, D e E, eles precisam comprovar a realização desse exame e apresentar esse resultado negativo, tanto na renovação da CNH, quanto nos exames periódicos, ou seja, para o condutor que tem até 70 anos, a cada 2 anos e meio, se ele tem a categoria C, D e E, ele deve comprovar a realização desse exame toxicológico. Isso para aquele condutor que exerce atividade remunerada, que é aquele motorista de ônibus, motorista de caminhão, motorista profissional que tem a observação IAR no seu documento de habilitação. Ele necessita fazer essa comprovação do exame toxicológico periódico a cada 2 anos e meio, sob pena de uma multa. Já aquele condutor que tem essa categoria alta, tem a categoria CD ou E, mas não exerce atividade remunerada, esse condutor ele tem que apresentar o laudo de comprovação de exame somente se ele estiver no exercício, na condução daquele veículo. Então, muitas vezes a pessoa tem uma categoria D ou categoria E, mas não dirige um carro, um veículo comum de categoria B. Nesses casos, ele só precisa cumprir essa regra se ele realmente for conduzir o veículo da categoria CD ou E. E aí, Lina, isso pode ser feito de forma virtual, pela internet mesmo, ou tem que ir no Detran para entregar esse laudo? O laudo, Maureen, ele é lançado sistemicamente, essa informação é lançada no Sistema Nacional. É importante que esse condutor observe qual é o laboratório credenciado, porque somente os laboratórios credenciados pela Secretaria Nacional de Trânsito, que é a Secretaria Nacional, que faz esse credenciamento desses laboratórios. Então, ele tem que consultar se o laboratório que ele vai está credenciado para fazer esse tipo de serviço. Esse laboratório faz a coleta do material e essa informação ela é lançada no sistema em até 15 dias. E aí, quando essa informação estiver lançada, ele procura o Detran para proceder ao serviço da renovação, podendo já também iniciar a renovação dele, se ele já tiver com o laudo do toxicológico em mãos, ele entra no site do Detran, já faz todo o processo de renovação, emite as guias, agenda o exame médico e só vai lá na agência no horário do agendado para a realização desse exame médico. Muito obrigada pelas informações. Fica então essa informação tão importante para esses motoristas. Ótimo dia de trabalho para você. Bom dia, obrigada. 7h10. Olha, em Três Lagoas, gente, militares participaram de um treinamento para a prevenção de crimes contra o patrimônio, conhecidos como o Novo Cangaço. Ações que foram feitas em diversos pontos da cidade. Tiros, correria, cenas de filme. Um avião de transporte de valores é assaltado no aeroporto de Três Lagoas. Tudo não passa de uma simulação das forças de segurança do estado. Os criminosos, que são interpretados por atores, invadem o local, interceptam a aeronave e levam o dinheiro. Em outro ponto da cidade, a simulação foi de um roubo a um carro forte. Cerca de 300 pessoas assistiram às ações. O treinamento chamou a atenção de quem passava pela região. Não, realmente, né? Ninguém esperava que ia ser essa bomba, essa pressão, né? Que Deus, os policiais já estão mais bem preparados com a eventual situação dessa que ocorrer. Essas ações fazem parte do treinamento dos militares para prevenir situações como esta que acabou de ocorrer. Esse tipo de crime também é conhecido como Novo Cangaço e a prevenção é uma das etapas do Plano Municipal de Defesa que contempla a realização desse exercício. O Novo Cangaço, ou domínio de cidades, é uma preocupação para a segurança pública. Três Lagoas é uma cidade que tem a capacidade de sofrer um ataque como esse, devido a várias circunstâncias, principalmente o valor econômico
que circula aqui nesse município. Com um homem preparado, com um homem instruído, nós sabemos de onde que nós podemos pontuar aquelas manchas de criminalidade, colocando o homem ali pronto para fazer o serviço na segurança pública. Para você que está na busca por emprego, sexta-feira pode ser o dia de oportunidade. Hoje, no CRAS Vida Nova, tem oferta de vagas e também emissão de carteira de trabalho digital. É mais uma ação da Funsat Itinerante, agência pública de empregos da capital, que percorre os bairros. Então, além de tudo isso, é possível conseguir ali uma qualificação profissional, receber orientações também sobre o MEI, que é o microempreendedor individual. E se você ficou interessado, não esqueça de levar os seus documentos pessoais, tá bom? A ação conta ainda com o atendimento do PROCON e da Secretaria Municipal de Educação. Então, os pais que têm alguma dúvida, por exemplo, sobre matrículas dos filhos, algum assunto que envolva a educação aí das crianças, também podem buscar essa informação ali no CRAS Vida Nova hoje. Será possível ainda fazer o cadastro da tarifa social de energia e renegociação de contas de água e luz no local. Essa ação começa daqui a pouco, 8 da manhã, e vai até 2 da tarde. Agora, falando de mercado de trabalho, tem muita gente que está encontrando uma oportunidade na carreira fora do país. É sempre um desafio isso. Desafio que muita gente aceita sem pensar duas vezes. Olha só esse comparativo. No ano passado, o número de brasileiros no exterior passou de 4 milhões, né? Então, 600 mil a mais do que há 4 anos. Já está quase tudo pronto para a viagem. Rodrigo vai para os Estados Unidos pela empresa onde trabalha, um frigorífico. Sonho que para ele, menino criado no interior do estado, era distante. Como eu sou nascido assim e criado, eu falo, na roça, né? Eu vim de fazenda, era pequeno. Imaginar desde pequeno eu não imaginava, não. Porque a gente ouvia falar assim, é só filho de doutor, é só quem tem condições de estudar fora, essas coisas. A gente ouvia isso quando era pequeno, né? Aí, conforme eu fui crescendo e trabalhando, fui vendo assim que essa possibilidade foi se aproximando de mim, conforme assim eu ia me dedicando no trabalho e conforme eu ia me dedicando também nos estudos. O supervisor de produção está há 7 anos na empresa. Começou no administrativo. Se inscreveu para participar do processo seletivo em dezembro do ano passado. No final de semana, embarcam ele, a esposa e o filho de 4 anos. A gente tem líderes que, quando a gente começou, quando eu fui começando, né, a gente se espelha neles. E hoje eu vejo muitas pessoas que também se espelham em mim por essas conquistas que eu estou tendo, né? E eles mesmos falam para mim assim, um dia eu vou ser que nem você, um dia eu vou fazer que nem você está fazendo. Isso dá muito orgulho para a gente, né? Quem também está de malas prontas é o Paulo e treinando o inglês. O jovem viaja na semana que vem, só que para o Canadá. Paulo é supervisor de produção e trabalha no frigorífico, mesma empresa do Rodrigo, há 15 anos. Os dois participaram do mesmo programa realizado no trabalho, que seleciona profissionais de diferentes partes do Brasil para atuarem pela empresa, só que fora. Eu vejo que deve ser outro caminho ali de como conduzir as operações. Então, assim, eu vejo que para mim seria um crescimento muito grande, profissional e pessoal, né, conhecendo outra cultura, conhecendo uma nova língua, né, eu vejo que ia agregar muito para mim como ser humano. Ter uma oportunidade na carreira e deixar tudo para trás é um desafio para muita gente. Mas quando se trata de morar fora do país, é o que muitos profissionais querem. Para você ter uma ideia, em 2021, o número de brasileiros morando fora do Brasil ultrapassou os 4 milhões. Um aumento de mais de 600 mil pessoas em comparação a 2018. Para essa especialista em gestão de pessoas, a experiência de morar fora é importante, mesmo que a pessoa não resida por definitivo no país. Você traz experiência do dia a dia, você traz experiência da língua, você traz experiências práticas de convivência com outras culturas, outras pessoas. Então, a bagagem pessoal, eu falo assim que o reservatório pessoal fica mais cheio. Mas antes de arrumar as malas, a especialista aconselha: o planejamento é fundamental. É bacana você também se preparar para isso, estudar um pouquinho a cultura do local. Às vezes a gente escuta tanto falar de inteligência emocional
eu acho muito importante deixar a mensagem da inteligência cultural, de você saber que as culturas são diferentes, saber reconhecer isso e aceitar. Assim você vai ter muito mais chances de sucesso profissional e, obviamente, pessoal também. E a gente destaca agora oportunidades de estudos para quem veio de fora. São ensinos para migrantes, refugiados e pessoas sem pátria. A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul está com inscrições abertas para mais de 500 vagas. O Diego Queiroz tem mais informações. Oi, Maureen. A seleção é para 550 vagas para apatriados, refugiados, migrantes em situação de vulnerabilidade. As oportunidades são para 49 cursos em 13 cidades do estado. Aqui em Campo Grande tem curso para dança, geografia, letras, pedagogia, teatro e turismo. As inscrições começaram anteontem, vão até o dia 20 de julho. E é preciso preencher um formulário, inclusive separei aqui quais questões precisam ser respondidas lá. Dados pessoais, renda por pessoa da família, curso qual tem interesse, notas de linguagens e matemática constantes no histórico escolar do ensino médio ou curso equivalente. Esse processo seletivo é para o segundo semestre. O resultado sai no dia 27 de julho. Mas você pode conferir todos os detalhes, mais informações, compartilhar essas informações com outras pessoas também, acessando o nosso site, o G1MS. Maureen. E se você tem 50 anos ou mais e busca uma qualificação na área de informática, então atenção para essa oportunidade. A Fundação Exisaran está com matrículas abertas para o curso de informática em parceria com o Senac. As aulas começam no mês que vem já e são cursos de graça. Somente a taxa de matrícula é cobrada. Se você ficou interessado, pode buscar informações pelo telefone 3348-2007, somente até hoje. Vou reforçar o número, hein? 3348-2007. Então, busque aí a oportunidade para você, porque a qualificação, a gente sabe, sempre faz a diferença. 7h19, olha só, gente, o fim de semana vai ser decisivo para o Costa Rica na Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. Neste domingo, 4 da tarde, o time sul-mato-grossense encara o Ação do Mato Grosso. Um empate já classifica o nosso representante para a segunda fase da competição nacional com uma rodada de antecedência. A classificação pode até vir mesmo se o CREC não somar pontos, mas para isso é preciso torcer para que o Ceilândia não vença na rodada. Então, para saber mais do nosso futebol, você não pode perder o Globo Esporte ao meio-dia. E agora a gente vai falar um pouco mais sobre saúde, porque inclusive tem novidades na vacinação. O Ministério da Saúde ampliou a faixa etária para vacinação contra o HPV entre os homens, na população masculina. Indro Francescon chega para trazer essa nova faixa etária para a gente. Explica os detalhes, Indro. Olha só, homens com até 45 anos agora têm direito a receber a vacina contra o HPV quadrivalente. Mas não são todos os homens, são aqueles que estão nos grupos mais vulneráveis. Então, pacientes oncológicos, transplantados e pessoas que fazem o tratamento contra o HIV. Essa medida foi anunciada ontem, quinta-feira, pelo Ministério da Saúde, e o esquema vacinal é de 3 doses, assim como para outros públicos. Aqui no Brasil, Maureen, é importante a gente falar que os dados apontam que 10 milhões de pessoas já contraíram o vírus da HPV, enquanto que a Organização Mundial da Saúde informa que 700 mil novos casos aparecem todos os anos. Essa vacina, ela não está disponível apenas para os homens, mas também para as mulheres com até 45 anos, que estão nesses grupos que eu já citei aqui, os grupos mais vulneráveis, mas também para as crianças, meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. Volto contigo, Maureen. Obrigada, Andrew, pelas informações.
tão importantes aí da prevenção na saúde. Para quem está buscando a vacinação, gente, contra a gripe e Covid, muita gente fala da dificuldade de ir às unidades de saúde durante a semana. Então, eu quero destacar aqui, olha, confirmei há pouco, inclusive, com a assessoria da Secretaria de Saúde, como será a ação do final de semana. Então, gente, tem ação na unidade da 26 de agosto, UBS, também na Dona Neta e na unidade de saúde da família das Moreninhas, neste sábado, tá bom? São as mesmas unidades que já funcionaram no sábado passado, vão abrir as portas para vacinar, principalmente contra a gripe e contra a Covid, mas também com outras vacinas de rotina. Somente aquelas vacinas que têm dias específicos, como a BCG, é que não são aplicadas, então, nesse plantão do fim de semana. Das 7h30 da manhã às 5 da tarde, você pode buscar essa vacina, então, nessas 3 unidades. Repetindo, 26 de agosto, Dona Neta e Unidade de Saúde da Família das Moreninhas. É muito importante esse plantão, porque muitas pessoas não conseguem ir ali de segunda a sexta durante o horário dos postos de saúde, mas é a opção para você buscar essa prevenção, sempre muito importante. E essa prevenção, muitas vezes, precisa ir até as pessoas. Por exemplo, as pessoas que estão acamadas. Aqui em Campo Grande, a CESAL tem um atendimento especial para essas pessoas que têm dificuldades de locomoção, que não conseguem ir até os pontos de imunização. A enfermeira responsável explica como funciona. São pessoas acamadas, restritas ao leito, pessoas domiciliadas que têm dificuldade de locomoção, obesidade mórbida, cadeirantes, em geral são esses. Nós vamos visitar todas essas pessoas, fazer a vacinação em domicílio contra a Covid, contra a influenza, garantir que essas pessoas tenham essa proteção, uma vez que elas não conseguem ir até a unidade para receber essa vacina. Esse tipo de atendimento precisa ser solicitado no posto de saúde da região em que a pessoa mora ou pelo agente de saúde do bairro, tá bom? E agora a gente destaca uma outra ação de saúde do fim de semana. Estamos no Julho Amarelo, é mês de conscientização sobre as hepatites virais e tem testagem de graça no centro de Campo Grande. Andrew Francescon, vai começar amanhã, né? Amanhã, Maureen, vai por todo o fim de semana, sábado e domingo. Importante a gente falar, né? Hepatite A, B e C, vai ter uma campanha de conscientização com as pessoas que passarem aqui pela Praça Ari Coelho, região central da capital, em Campo Grande. E olha só, quem está em casa nos acompanhando tem também a informação de que 400 testes para HIV e também sífilis serão feitos aqui na praça. A gente já percebe que tem uma estrutura sendo montada, as equipes de saúde vão se organizando também para isso, para receber toda a população que quer fazer esses testes que são gratuitos e que querem conhecer um pouco mais sobre hepatite A, B e C. A gente tem dados importantes aqui que indicam que em 2022, nesse primeiro semestre, 15 pessoas foram identificadas com hepatite C aqui na capital. Hepatite B foram 13 pessoas. A hepatite A não há casos registrados aqui em Campo Grande. Então, fortalecendo essa ação que acontece fim de semana, o horário é das 8 às 16 horas, tanto no sábado quanto no domingo. Mauri, fica o convite para quem está em casa, dá para vir sozinho, com a família. O importante é que venha para cá para conhecer um pouco mais dos riscos que essas doenças trazem, mas também da forma de prevenção e a importância de fazer esse teste e identificar se tem ou não para fazer o quanto antes o tratamento precoce. Maureen, eu volto contigo. Nessa prevenção, inclusive, tem vacinas também disponíveis, né, Andrew? Sim, o pessoal pode vir para cá, como a gente já falou, né? É um esquema, um trabalho muito importante que a Secretaria de Saúde está montando para esse fim de semana. Então, a gente falou aqui desses testes que estarão disponíveis aí para HIV e também para sífilis, mas tem também a vacinação. Então, quem está em casa pode vir para cá no fim de semana, que vai ser muito bem atendido. Isso. Só para reforçar, essas vacinas existem, estão disponíveis nas unidades de saúde, tá? Na ação do fim de semana, então, toda a conscientização, as orientações
e a testagem, que é sempre muito importante. Obrigada, Andrew, falando ao vivo do centro de Campo Grande, da Praça Ari Coelho. 7h27. O Bom Dia, gente, está na reta final. E antes de encerrar, para você que está chegando agora, eu quero reforçar que a gente vai ter mais um dia muito quente e muito seco. Temos imagens ao vivo de Campo Grande, você vê aí um amanhecer já, olha, praticamente sem nuvens no céu. Isso nos mostra já que vai ser um dia quente, não tem previsão de chuva para os próximos dias. Estamos há 20 dias sem chuvas na capital. 21 graus nesse momento, as temperaturas vão passar dos 30 graus e o alerta é para a umidade do ar. Porque ontem, Mato Grosso do Sul ficou entre as áreas mais secas do país. Campo Grande, por exemplo, teve 35% de umidade, quando o ideal para a nossa saúde é de 60%. Essa umidade ficou ainda mais baixa em algumas cidades do interior e para hoje a situação pode se repetir. Segundo o Climatempo, é possível ter registros de umidade variando de 12% a 30% em algumas cidades. Para Campo Grande hoje, máxima de 31 graus às 2 da tarde, sol brilhando forte. Reforce a sua hidratação porque ela é essencial ainda mais quando a gente está diante desse cenário de muita secura. Para a semana que vem, tem a proximidade de uma frente fria que deve trazer mudanças principalmente ali para a região mais sul do estado. E a gente vai trazendo todos os detalhes para você. Muito obrigada pela companhia durante toda esta semana. Segunda-feira, a gente está de volta por aqui às 6 da manhã, à sua espera. Tchau, tchau.